muito bem. Olha só, hoje nós temos a participação especial do Ricardo Machello, que é um especialista em inteligência artificial e inovação. Ele que é empresário, palestrante e expert em IA e veio aqui para conversar um pouquinho com a gente desse assunto aí, que segundo o Chaboca tem que constar na minha pauta aqui. Ricardo, seja muito bem-vindo. Se apresente aí melhor aí para os nossos ouvintes. Fale do que você faz, do que você tem trabalhado. Obrigado, Rodrigo. Eu trabalho desde sempre que eu me conheço, desde os 13 anos com desenvolvimento de sistemas, né? E o meu primeiro contato com IA foi em 2018, quando fui para a China participar de uma exposição da nossa empresa. E lá o pessoal já falava assim, quem não usar IA tá fora do jogo, muito antes do ChatGPT. E eu não conseguia compreender aquilo. Eu falei, mas o que eles estão enxergando que a gente aqui no Ocidente não está enxergando, né? E quando veio tudo essa revolução, começou a fazer mais sentido que, assim, para quem viaja eventos de tecnologia somente fora do país, aquilo que parece ser uma coisa muito absurda, que você acha que vai ver na geração dos seus filhos, na verdade está um passo disso acontecer, né? Então, quando tive esse impacto por essa informação, ali mesmo a gente começou já a desenvolver algoritmos próprios na empresa startup que eu tinha, que era voltado para o agro, aplicar rastreabilidade na produção de alimentos no Brasil. E olha que interessante, um ano depois veio um convite oficial do governo brasileiro para a gente mostrar em Washington um painel, uma discussão entre Brasil e Estados Unidos, justamente que o Brasil ele é o país mais limpo do mundo em termos de produção de alimentos, que mais sustentável, e o que pautou e embasou tudo isso foi justamente a amostragem de dados com a coleta a partir de inteligência artificial. Então muita gente fala sobre só ChatGPT, mas existe tanta coisa que acontece há muito tempo que acho que a maioria das pessoas não faz nem ideia o quanto já se extraiu de bom dessa tecnologia e o quanto ainda há de se extrair tudo isso aí. Mas existe um monte de mitos aí no meio de tudo isso aí, que acho que é isso que a gente vai bater um papo hoje, né? É que o ChatGPT, ele popularizou, né? Ele trouxe na ponta, acho que para todo mundo, essa tecnologia que antes era uma coisa meio do programador ali, que era difícil de entender como é que funcionava. Ele trouxe para essa linguagem que é a nossa, né? A linguagem de falar, de se comunicar ali no beabá. Eu já ouvi dizer aí, ó, tem gente falando isso, né? Que a linguagem de programação do futuro vai ser a nossa própria linguagem e a inteligência vai resolver o problema da interface ali. Porque, de fato, é isso, né? A pessoa comum, ela não tem essa habilidade. Ela sabe falar, ela consegue ver os processos, mas entender o que tá por detrás ali é muito difícil. Ela só tem um sonho. Ela tem um sonho, né, Juliana? Ela tem um sonho, fazer um marketing. Ela tem um ChatGPT e um sonho. Não é, Juliana? É fazer aquele marketing e aí você tem o auxílio ali e alguém possa... Tá multinacional, ela quer o mesmo marketing. Mas eu queria aproveitar o gancho. Eu que sou, né, do mercado financeiro, a gente sempre está acostumado a ver coisas que vêm, hypam. Né? A gente teve já várias crises aí do mercado enxergando muito valor em determinadas coisas que depois se provaram bolha. Eu queria até começar só perguntando para ti, assim, a IA realmente chegou para chegar? Tem alguma leitura de que isso pode flopar, pode, né? Enfim, acho que não é o caminho, mas queria que você falasse um pouquinho. Bacana, Lucas. É interessante falar isso porque, assim, as tecnologias que a gente fala do hype, hype o que é? Aquele é a onda do momento, né? Então, por exemplo, metaverso, hype, blockchain, IoT, internet das coisas. E eu sempre falo assim, a tecnologia ela tem um momento dela. IoT morreu? Se falava muito tempo atrás. Blockchain morreu? Na verdade, agora que estão começando a usar de forma um pouquinho mais estruturada, né? Então, a gente está vivendo um momento que a gente chama desse... Peraí, que você está falando... hebraico para nossa audiência. Dos investimentos. IoT, blockchain, traduz aí na linguagem do tupiniquim aqui. Mas, vamos dizer assim, 10 anos atrás falava que o mundo ia estar conectado através de dispositivos que iam estar em carros, em prédios, em elevadores. Não foi exatamente dessa forma, né? Hoje a gente tem os relógios inteligentes, os óculos, algumas coisas que estão, né? As próprias câmeras hoje de segurança, elas são capazes de dar insights, assim, para os empresários com o advento da IA. Então, assim, as tecnologias que lá atrás, como o Lucas falou, que talvez floparam, metaverso é uma delas, na verdade elas estão muito consolidadas em algumas indústrias.
E a IA, pode ter certeza, vai passar esse grande hype. Agora, a grande diferença da IA para as outras tecnologias é que ela não é algo relativamente novo. Ela foi provocada lá em 1950, quando um cara chamado Alan Turing ousou falar que um dia as máquinas iriam pensar como os humanos. Existe até um filme que conta essa história que chama O Jogo da Imitação, vocês já assistiram? Sim. Ele conta como que decifraram os códigos nazistas com uma máquina que tinha 24 horas até aquele código se renovar. Ali não nasceu o termo IA, mas nasceu o conceito da IA. E ao longo dos anos, década de 80, depois dos anos 2000, houveram muitos investimentos na tecnologia e ela não vingou. Foram conhecidos como o primeiro e segundo grande inverno da IA. Nos anos 2000, vocês vão lembrar de um carinha chamado IBM Watson. A principal promessa dele era achar a cura do câncer. E nós estamos em 2025 e isso ainda não aconteceu. Então, assim, a tecnologia ela tem o seu momento. Claro, ChatGPT, como você bem colocou, Rodrigo, ela conseguiu fazer a mágica de que todos os algoritmos por trás que eram caríssimos, pesados, eles conseguiram criar uma interface, por isso que se chama de chat, e você conversa com a máquina na linguagem natural de humano. E muito bem colocado no início que você falou, a tendência da programação, até mesmo dos desenvolvedores, é isso. Você não vai mais escrever código, você vai falar o que você quer que saia lá na ponta e uma IA vai escrever esse código para você. Na verdade, a gente já usa isso amplamente no dia a dia de hoje, né? Mas agora, só para complementar, então agora eu acredito que a IA, assim, ela passou o momento de provação dela, né? Ela tem sido comparado com uma nova internet. E eu sempre falo assim, junto com essa coisa que assusta muita gente por talvez não conhecer, eu falo que talvez a gente está vendo a melhor época em termos de oportunidade da nossa história. Qualquer pessoa com isso aqui tem acesso, né, com celular, tem acesso ao conhecimento do mundo. Com um super cérebro acoplado ao seu, que é a inteligência artificial, ele pode fazer praticamente qualquer coisa. Hoje nós temos aí uma série de inteligências. Temos aí o Grok, temos o Gemini, temos o ChatGPT, tem o da China, que é o DeepSeek, tem um monte, né? Daí agora saiu o Flow lá da Google e diversos aí. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre comentei aqui com a nossa turma aqui. Eu tenho muito medo desse tal do DeepSeek aí. Eu não confio muito no chinês. Eu não sei se eu tô falando bobagem. Ai, chinês escutando nós. Eu não sei se eu tô falando Desculpa, bobagem chineses. aqui, mas deixa eu aproveitar que você tá aqui, ó, Ricardo. Vamos aproveitar que a gente tá seguro? Nós temos um grande amigo da IA aqui. E aí, ô, Ricardo? Tô falando maluquice ou não? Não, mas assim, ó, é importante pensar que não é com a IA que a gente já transmite os nossos dados. Qualquer um de nós que vai instalar um Windows e acessar um Gmail, ninguém lê aquele contrato de termos de serviço. Lá a gente está falando que a gente pode usar certas informações para melhorar a experiência, melhorar o algoritmo, tudo isso aí. A IA ela só evidenciou um pouquinho mais longe, né, toda essa capacidade de usarem dados nossos a favor das Big Techs. Agora, quer ver? Vocês usam o ChatGPT? Eu vou mostrar como vocês estão mandando informação lá para a OpenAI, tá? Sim. Consegue abrir aí? Vamos lá. Isso, Você, aplicativo. nosso ouvinte, pegue o seu ChatGPT. O ChatGPT, lá no lado direito, desculpa, nos risquinhos do lado do ChatGPT, Sim. vai ter um menu, você vai até lá embaixo no seu nome, aí vai abrir um menu que tem controle de dados e a primeira opção de vocês provavelmente está marcada. Melhorar o modelo para todo mundo. Isso, tá marcado a sua opção? Tá marcado, tô Então, mandando lá. Você tá tudo. mandando. Aqui. Configurações? Isso. Melhorar. Volta. Não tem não. O seu nome, dentro do seu usuário e ali controle de dados. Controlar dados. Configurações que vai? Configurações, tá. isso. Melhorou aí o modelo para todo mundo. Tá? Isso. Ele já vem pré-ativado para mandar, né? Então não é só a DeepSeek. Praticamente todos os modelos, né? Você tem uma política de privacidade, mas ela, por padrão, ela fala assim, ó, você instalou, você já tá mandando seus dados para qualquer lugar. Então não é só a China, tá? Sim. Até dar uma dica, quem entrar no meu canal lá no Instagram, eu tenho todas essas dicasinhas sobre segurança, sobre como utilizar. Então, quem quiser acessar Ricardo Marcello no Instagram, vai ter todos esses tutoriais aí pra... Muito bem. Gente, talvez você tá mandando aí a sua vida. Que tem gente que manda tudo ali no ChatGPT. Manda tudo que tem, né? O que você pensa aí, o Ricardo, que vai impactar aí a vida através aí desse desenvolvimento, né? O pessoal fala muito das máquinas, das inteligências substituírem pessoas, substituírem funções. Você acha que isso vai acontecer?
Sim, isso já vem acontecendo e assim não é necessariamente o advento da IA. Ao longo da história, todo o processo repetitivo, em algum momento ele foi substituído por um software, por um robô ou por uma automação. Então, a IA ela só está amplificando isso. Só que olha que curioso, ao mesmo tempo que isso é totalmente possível, quem que treina as IAs? O ChatGPT não sabe todas as especialidades do mundo, como é que é o mercado de marketing, como é que é o mercado de nutrição, para um tipo de comportamento padrão no povo latino-americano. Então, assim, apesar de existir os estudos acadêmicos que elas estão dentro dessas inteligências artificiais, se fala muito assim, aquilo que se sobressair em termos de personalização, ele vai ser um modelo muito assim único no mercado e para determinado público é aquilo que ele quer. Então, veja só, quem treina a IA são as pessoas. O que eu sempre trago em minhas palestras, nas aulas que eu faço, é que assim, uma pessoa que não usa IA vai ser substituída por uma pessoa que usa IA. E, ao contrário, talvez todas as outras tecnologias, os mais beneficiados por as inteligências artificiais são as pessoas mais velhas. No sentido de quem tem mais bagagem, mais experiência. Porque ela pode criar os seus modelos, os seus clones, a gente já faz isso em nossos projetos. Um bom profissional, em vez de trabalhar assim, ele pode ser multiplicado por 2, por 10, por 100. O conhecimento dele pode ser ampliado. Um negócio que você falou até do clone, assim, eu vi no ano passado em campanha eleitoral, até mesmo tem gente que usa pra dar golpe. Como é que funciona, assim, que o pessoal pega a imagem de alguém, produz um vídeo que parece que é a pessoa que tá falando? Como que faz, tipo assim, pra gente não cair nisso, evitar. Né? Pra gente evitar e se proteger de alguma forma. Hoje não tem, vamos dizer assim, um mecanismo seguro de você falar assim, ó, identificar, é muito imperceptível, assim, é tão perfeita essa produção, ainda mais agora com a nova IA do Google, vocês viram, o VO3, né? Que as produções lá parecem assim, hoje mesmo vi aquela matéria do chinês lá que se perdeu na nuvem lá no balão, ficou congelado, eu falei, cara, isso aqui é IA, certeza, e não era. Porque é tão parecido as coisas que, assim, a notícia era tão absurda que eu falei, cara, só pode ser uma IA. E não era um japonês, um chinesinho, ele foi no meio da nuvem lá num parapente, né? Padre o balão. Então, percebe, pra quem trabalha com esse mercado difícil, imagine pra quem não trabalha, né? Então, esses dias a gente viu inundar as redes sociais aqueles bonequinhos das crianças... Que os caras pegam o áudio, né? E até o vídeo ali, e a turma contando piada, como se fosse bebê. Eu vi um que a turma. Que tinha gente que achava que era de verdade. Falou, nossa, que criança inteligente. Com essa idade já consegue imitar. Não, que bonitinho. Olha o que Deus faz. Tem muito disso, né? A turma. Com o VO3 que tá com... Eu não sei se ainda tá, mas até um pouco tempo atrás você podia testar por um mês sem pagar. Daí a turma pega pra fazer meme, né? Daí pega e faz um vídeo, faz só as bobagens. Eu vi os caras fazendo um vídeo de Noé tomando cerveja e falando alguma coisa, assim, fazendo os personagens bíblicos, personagem... da antiguidade e etc, né? Uma coisa que eu queria perguntar, eu sempre vejo até muito neurocientista falando a respeito das pessoas que às vezes têm esse medo da inteligência artificial um dia chegar e dominar o ser humano e tal. Mencionam muito a questão do Alan Turing lá atrás, né? Que existe ali uma linha e tal, enfim. Eu queria que você pudesse falar um pouco também, assim, isso é um medo latente? Existe, de fato? É uma preocupação genuína ou é algo meio absurdo? Você falasse um pouco. Não sei se eu vou assustar ou tranquilizar, mas vamos lá, ó. O pessoal sempre fala assim, cara, Skynet lá do Exterminador do Futuro, é possível? Sim, na teoria, ele é possível. Se você der acesso a uma máquina, ela tem um acesso, por exemplo, a um arsenal nuclear, ela pode entender que nós somos irrelevantes para o planeta, mas não que isso vai acontecer, é uma possibilidade, né? É uma tese. Só que vocês, não sei se lembram, ele ficou muito famoso nos videozinhos de jogos que tinha um canhão que ele disparava assim, milhões de balas por segundo no avião. Na verdade era uma simulação, só que ele existe, chama Phalanx, se não me engano, é um canhão de defesa aérea, um sistema de defesa aérea que os países usam, né? E vazou um vídeo na internet, a questão de 2 anos, um canhão desse se interessando por um avião comercial. E o soldado no porta-aviões ainda falando assim, não, e aquele canhão seguindo o avião. Só que isso acontece todos os dias. Quem desce em Washington lá, capital federal dos Estados Unidos, existem sistemas de proteção antiaérea que todo momento é monitorado em certos lugares do mundo, com inteligência artificial por trás. Então os modelos eles estão tão seguros, tão aprimorados, e quem coloca o limite somos nós, né? Então assim, a inteligência artificial, ela é
perigosa em relação a uma série de questões sensíveis, sim, só que daí entra a falta de regulamentação, que eu sou uma das pessoas a favor, mas no seguinte sentido, não é uma discussão política, é uma discussão técnica. O setor de medicina tem que falar até onde vai tal coisa. O setor jurídico já está fazendo, o CNJ já definiu até que ponto que usa. E assim outras regulamentações, educação, saúde, você falou dos vídeos, né, de Noé. Olha o potencial como está sendo mal explorado, né? Imagina se tangibilizar para uma criança como é que foi a construção das pirâmides do Egito. Como é que foi, por exemplo, tantos eventos históricos que não tem registro. Então você pode usar a IA hoje para tangibilizar e fixar melhor na memória, né? Então, existem não só 2 viés da tecnologia, vários viés, mas assim, questão de segurança, sim. É uma tecnologia muito segura. Eu acredito que ninguém vai ser irresponsável ao ponto, né, de confiar no algoritmo certas coisas. Mas cabe a nós a gente dizer o que a gente não quer ou não quer. E só para fechar esse tema, eu dou a seguinte situação. Uma situação de trânsito. Vamos pensar, todos os carros autônomos com sensores, a gente deu um vento, caiu uma árvore, e aí para salvar a vida de 4 pessoas num carro, ela resolve matar um. Para nós é inconcebível isso. A gente vai tentar salvar todos, só que assim, esse ímpeto do nosso ser humano pode ser que mate todo mundo. Então a pergunta que eu faço é, a gente quer isso para nós? Então percebe onde que entra o debate de regulamentação? Sim. Não é um debate político de fake news, não, é muito mais profundo que isso. Então a gente tem que começar a fazer isso. E tá tudo bem se a gente falar, não, a gente não quer isso. Acho que esse é o ponto. Tá na escolha nossa, na nossa mão, até onde vai a inteligência artificial. Mas por exemplo, um moleque lá na casa dele, ele consegue montar uma inteligência artificial dele sem limite, sem nada, ou não dá isso aí? Não, ele consegue, tipo assim, acesso a algumas coisas. Até mesmo já, quando saem as novas IAs, eu tento extrair o que ela poderia e não poderia fazer. Você falou da DeepSeek, pedi pra ela falar o episódio lá da Praça da Paz Celestial, ela meio que se esquivou. Pedi falar sobre os conflitos entre Miramar, Taiwan, também não respondeu nada. Então, assim, os fabricantes, né, as Big Techs, que elas têm certos balizadores que não permitem ali. Quando vem a questão governamental, é um pouco mais acima, então... Criador e criatura, né? Isso. Na China a gente sabe mais ou menos como é que funciona, não que, assim, todo mundo é monitorado. Lá o governo é sócio da maioria das empresas, então ele tem acesso àquilo. Em alguns países existe a tal da Lei de Segurança Nacional, onde dados são obrigados a serem, né, compartilhados com a inteligência do governo. Então a gente não está totalmente imune a tudo, né? Sei lá, você fala um assunto, daqui a pouco está na tua TV passando na internet exatamente aquele produto. Então não é a IA que é o risco de tudo, né? Entendi. Esse acesso mal feito, assim, né? Eu queria te perguntar em relação às empresas, assim. Você acha que os empresários estão sabendo utilizar, extrair o melhor que a IA tem? Você acha que o brasileiro, nesse quesito, ainda está meio atrasado? O que você vê? E aí, só aproveitando que ela perguntou isso, que daí eu já faço a minha, que tem tudo a ver com o que ela falou, para aquele ouvinte que tá ouvindo e não usa nada na empresa dele, como seria para ele iniciar? A gente tem um ouvinte muito ruim de IA e aí a gente tá fazendo tudo isso aqui para ele. Não, perfeito, Juna. Assim, ó, eu acredito muito assim que é o porquê de usar, né? Não é usar por usar. Então, assim, uma coisa que é tendência nos principais eventos mundiais, especialmente em 2025 agora, NRF, Nova York, SXSW em Austin, no Texas, é assim. As empresas elas querem saber como é que elas se tornam mais eficientes. Sim. Como é que elas economizam recursos e como é que elas aumentam a rentabilidade. Sim. Então, a IA, ela é um caminho. Então, não é aprender IA porque todo mundo está falando de IA. Como é que está o teu negócio? Do teu ponto A para o ponto B que você quer ir. O que te falta? A tecnologia, ela é a ferramenta, ela não é o principal motor de tudo isso. É mesmo como eu falei. Em um determinado setor que seja muito específico, é muito provável que você tem que pegar aquele CEO, aquele gerente, ou aquela pessoa que tem 30 anos de empresa e treinar esse modelo para que as automações passem a acontecer, né? Então, vou dar um exemplo para tangibilizar tudo isso aí. Vamos pensar um escritório de advocacia, que ele tem que ficar vendo as leis que estão saindo, então lá são advogados que ficam, né, lendo diários oficiais, audiências do STJ, STF, tudo isso aí. Já existem mecanismos de IA que ele consegue acompanhar em tempo real, pesquisar na base de dados dessas empresas, ver assim, ó, isso aqui te impacta tal cliente. E ela já fala para o advogado assim, olha, essas são as coisas, isso questão de minutos ou segundos depois que acontece o fato. Sim. Eu estou tirando o papel do advogado? De forma nenhuma, mas eu estou dando ferramental para ele, que ele consiga, com a mesma hora de trabalho que ele tem, ele possa produzir muito mais. Então, quem é empresário ou quem é profissional que ainda não se atentou a isso, primeiro teste que eu falo assim, teu trabalho é repetitivo? Se sim, muito provavelmente, em algum momento da história, ele vai se tornar substituído por alguma coisa.
que seja você isso. Então, o profissional que está numa empresa, seja de marketing financeiro, o Lucas ali com o pessoal da Vind, que a gente conversa bastante sobre isso, eles podem multiplicar o conhecimento deles em análise assim, sobre investimento. Em vez de o Lucas está falando com uma pessoa por vez ao telefone, a IA dele está interagindo com 100, 200, 300 pessoas, né? A Juna quase quis fazer uma consulta pessoal, né? Ó, o Lucas Lima mandou aqui, ó. Um empresário no ramo de essências. Como é que eu posso usaria? colocar o meu nariz na IA? Como a clínica de nutrição? Ó, o Lucas mandou aqui uma pergunta ao nosso ouvinte, falou assim, ó, por que as empresas que não aderirem à inteligência artificial correm o risco de ficar para trás? Ela corre o risco porque o concorrente dela vai usar. Então, como eu falei, quem não usa vai se tornar menos eficiente. Então, não é a IA que vai deixar a empresa atrasada. É a empresa que adotou e conseguiu otimizar seus processos, percebe? O foco não é na tecnologia, o foco é o que você faz com a tecnologia. E você falou assim de uma consulta, assim, ó, eu sou o cara do ponto da tecnologia. Se eu puder falar com uma pessoa, eu quero falar com uma pessoa. Sim. Então, IA, para mim, ela é eficiência. É numa situação, às vezes, que você não tem acesso ao profissional, você poder extrair aquilo que você precisa. Mas se eu puder falar com um psicólogo, uma nutricionista, um analista financeiro, alguém de marketing, com toda certeza, a gente vai querer, né, conversar com pessoas. Principalmente quando você quer ligar lá pro telemarketing, que você aperta 1, daí aperta o 7, daí aperta o 9. Tem coisa pior que você fala assim, oi, bom dia, a pessoa responde, olá, muito bom. Qual o seu você assunto está aqui. que você quer? Se você quer não sei o que... Ah, gente, você não pode retornar nem o seu bom dia. Que inteligência boa. Não, e o duro é quando você vai lá naqueles menus, aí você fica 2 horas dentro do menu e nunca tem um lugar onde você vai... E o cartão que manda você falar a palavra que você quer e você fala e ele não entende? Gente. Qual assunto você quer? Você fala e não entende. Não, essa coisa do ser humano é diferente mesmo, assim, porque... A gente, no fundo, assim, facilita, mas em alguns momentos não resolve, né? E aí pelo menos você quer ter alguém ali que te entenda, que te acolha ali. Posso fazer minha última pergunta? É rápido. Nossa, ela não vai Você fugir. trata a sua IA de forma afetiva? Não. Tá bom. Apesar que hoje... É que a Juna, ela tem uma teoria. Ela tem a teoria... Ela acha que eles vão vir buscar a gente. Na revolução das máquinas, eu acho que a gente tem que ter bem tratado as nossas IAs. Porque daí a Juna vai ser a preferidinha. E daí eu perguntei qual Na hora que desligar o microfone, você pode chamar ela de louca. Que eu a chamasse e tudo mais. E aí um ouvinte falou, não faz isso. E eu fiquei até, nossa, então... Foi o André. Tem vários mitos sobre isso, mas assim, hoje mesmo, cara, eu tava desenvolvendo um código e ela acertava e depois errava, Tô tentando achar aqui pra mostrar pra vocês. E aí, uma hora eu fiquei estressado com ela. Falei assim, meu Deus do céu, você tá parecendo a Dilma. Aí, olha o que ela escreveu ali pra mim. Justíssimo, Ricardo. Vamos parar de estocar vento e resolver isso do jeito certo e simples. Então, assim, ela foi num bom humor. Xinguei ela teve uma saída educada. Soube responder melhor Espero que na sua teoria ela não se volte contra mim agora. Olha, vocês estão vendo que nem tão amigo da IA assim ele é. Mas você viu que ela foi inteligente, né? Porque ela desviou ali do foco dela. Jogou em outra. Não. Demais mesmo. Não é à toa que quando Deus culpou Adão, teve 4 responsáveis do problema que ele tinha, né? Ele culpou a serpente, Mas sabe das teorias como é que surgiu a IA? Reuniu-se todo o conhecimento do mundo, né? De uma pessoa, tal coisa, né? Foi Pablo Marçal, depois foi o OpenAI e colocou o cérebro e criou o ChatGPT. Boa. Aí você acertou Pegamos no programa. Você acertou o lugar que você podia falar. Olha só, gente. Olha só. Estamos aqui, né, com o Ricardo Matiello falando conosco. Muito obrigado, Ricardo. Eu sei que você tem muita coisa para falar. O nosso tempo é curto. Queria agradecer os nossos ouvintes aqui, ó, com uma frequência maior de 3 vezes, 56% dos nossos ouvintes. A turma aqui hoje tá muito ligada. Só 20% da turma, 19% nunca usou, mas eu acho que às vezes nem sabe que usou, uma né? tendência, às vezes nem sabe que usou, né? Tá ali. Porque no Google a primeira coisa de pesquisa ali já é IA, é uma, né? é uma resposta inteligente, né? Muito bem, Henrique.